Então, galera, Começando nossa apresentação do trabalho prático 2, nós começamos criando um arquivo novo, que é o funcjunçãoc.c, que é basicamente, a gente tem um arquivo para cada funcionalidade de cada trabalho. Então, esse aqui é o dos introdutório, do um. Esse aqui agora é o novo, que é o do 2. E, bem, a gente começou primeiro criando algumas funções auxiliares para ajudar a fazer as funções. Bem, a gente criou duas funções para comparar. Então a gente tem uma para comparar código de estação, ele retorna um maior. E compara também tem outra que é o para comparar o código próximo à estação. Então é basicamente isso. Ele pega os registros, compara e retorna. Bem, a gente tem também uma função que é para obter o próximo registro válido, que ele vai basicamente ler e vai pular os registros removidos controlando o RN. Então ele vai ter esse loop no while e ele vai lendo e depois retorna, basicamente. Aí tem essa função, que é para funcionalidade 14, que depois o Felipe vai falar mais, mas isso aqui é para basicamente ordenar o arquivo diretamente, não criar um auxiliar, igual a gente tinha feito, mas a gente arrumou. Então, aloca o vetor, e ele leu, vai lendo, é, vai lendo e colocando o vetor, e depois ele ordena o vetor com o quicksort. E é isso. Aqui ele escreve, pá, e retorna. Retorna a quantidade válida de registros. Bem, no nosso func C, a gente tem. Eu vou começar pela funcionalidade 11, que é a junção de loop alinhado. Que é basicamente. A gente vai iterativamente enquanto tiver registros para serem lidos. Então a gente vai abrir os arquivos, fazer as verificações iniciais. E a gente vai ter essa variável em control, que é para ver se teve algum match. Aí se achar, a gente atualiza ela. Então, bem, a gente vai começar pulando o cabeçalho e a gente vai lendo o registro enquanto tiver ali registros para serem lidos. E a gente compara se o código próximo estação do R1 é igual ao código estação do R2. Se for, é porque ele é o próximo, então deu match, então junta. A gente vai fazendo isso quando tiverem registros para serem lidos. E depois, se não encontrar, a gente printa uma mensagem e fecha os arquivos. Bem, na funcionalidade 12, é a junção loop único, que é a mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar a árvore B. Então, a gente vai criar os arquivos, criar o arquivo, o fíndice da árvore. Não, aqui. A gente vai criar o cabeçalho da árvore. E bem, a gente vai fazer as verificações aqui. Ainda tem a variável control agora, de novo. E bem, enquanto tiver registros, a gente vai ler e aí a gente vai usar a árvore B para ter o acesso direto ao offset. E a gente vai verificar se é nulo ou não. Se for diferente de nulo, a gente vai direto para a RN que ele achou, na busca árvore, e aí a gente faz a junção. E é basicamente isso. Aí printa a mensagem se não encontrar nenhum, e depois fecha os arquivos. Vou explicar agora a funcionalidade 13, que é o order by. E a ideia é a gente vai ter um registro e a gente vai querer ordenar ele. Então, para fazer essa ordenação, a gente vai usar um vetor de registros. Então, a gente vai abrir aqui o registro, o cabeçalho, vai ler o cabeçalho, vai alocar esse vetor estático para ter todos os registros. Então, a gente faz essa alocação. E a gente vai pular o cabeçalho e começar a ler os registros aqui. Então, qual que vai ser a ideia? Se o registro não for removido, a gente vai adicionar ele no vetor. Depois disso, a gente vai ter um vetor bem grande, provavelmente, com os registros válidos que não estão removidos, logicamente. E a gente vai fazer a utilização do keysort para fazer essa ordenação, utilizando as duas funções auxiliares já mostradas, compare código de estação e compare código próxima estação, que vai retornar o inteiro para a gente. E qual que é a ideia do keysort? Se for um valor negativo que foi retornado aqui, significa que o A tem que vir antes do B. Então,
O elemento A tem que vir antes do B. Se for igual a zero, significa que o A é igual ao B, então não importa a ordem desses dois. Agora, se for um valor positivo que retornar aqui nesse compare código próxima estação, ou compare código estação, o A tem que vir depois do B. Então a gente tem que fazer essa troca e o Xort vai fazer isso pra gente. Por fim, a gente vai escrever um arquivo novo, a gente vai abrir um arquivo novo para escrever essa saída, vai escrever todos esse vetor na próxima saída aqui, escrever registro e liberar o campo, vai fechar o cabeçalho, liberar e colocar o binário na tela. Então, explicando sobre a funcionalidade 14, a gente vai ter aqui a intercalação, junção, ordenação e intercalação, né, que vai ser. E a gente vai abrir os dois arquivos. E a ideia aqui vai ser também essa organização igual foi no order by, porém a gente não vai fazer em RAM, porque senão vai ficar muita coisa. Então a gente vai usar as funções auxiliares já explicadas, que é o ordenar arquivo em place e obter o próximo registro válido. Desculpa. Então a gente vai começar pegando o próximo RN, ordenando o arquivo em place. Então a gente vai fazer essa ordenação diretamente no próprio arquivo. E a gente vai verificar se deu certo o processamento, pular o cabeçalho e vamos começar aqui, ó. Tem o R1 e tem R2, que vai ser obter o próximo registro válido. Pensando num vetor, é como se fosse a gente pegar o V de zero, que vai ser o primeiro registro válido de cada um dos dois. E a gente vai ter uma flag de encontrou. A gente vai fazer a verificação se eles são menos um, porque se for um deles menos um, a gente tem que pegar o próximo registro válido. Então é realmente pensar no vetor, só que a gente não está fazendo vetor, porque senão seria muita RAM. Então, pega do primeiro, se não for, vai pegar o próximo. Se o V1 for igual a V2, ou seja, se o código da próxima estação for igual ao código da estação, a gente vai printar esse cara. E aí, por fim, a gente vai fazer a verificação. Se o V1 for menor do que o V2, significa que a gente tem que passar uma para frente no V1. Então a gente vai achar o próximo registro válido de V1. Se for ao contrário, se for maior, você tem que passar o registro válido de V2 para o próximo. A gente faz esses dois aqui. Com a nossa flag de encontrou, a gente vai, se der errado, se der zero, significa que registro foi inexistente, printa o registro inexistente, libera os campos e fecha os arquivos.